si vis pacem para bellum. Meu amigo pensante, meu nome é Rafael, e se você quer saber o que essa frase pode fazer sentido com arte marcial, fique até o final do vídeo, que nós vamos discutir o porquê que gostamos de lutaria, brigação e também de esporte, luta, da tal arte marcial. Qual seria a diferença de arte marcial para tudo isso? E ainda tem um bônus, vamos dar uma visão oriental, tanto das artes marciais chinesas quanto das artes marciais japonesas até o final do vídeo, além de umas dicas de generais. Café! Isso! Vamos começar diferenciando o que seria arte marcial das demais modalidades. Primeiramente, arte, você já viu um vídeo sobre arte, né? É a técnica, é a utilidade e o uso. Marcial vem do deus Marte, que na mitologia grega era Ares e na mitologia romana era Marte. Então seria algo como a arte ou a técnica do deus da guerra. Mais do que se preferir. Para a primeira visão dos gregos, de onde vem a nossa palavra, etimologicamente falando, seria como se fosse a técnica que honraria o deus da guerra. Ou seja, a honra de Ares. Só por curiosidade, dizem que está escrito devo e vencer nesse negócio. Eu ganhei no torneio de karatê que eu fui com um amigo meu em 2012. Bem, a maioria das artes marciais, como nós conhecemos, elas são ou de trocação de golpes, ou de você pegar o adversário e levar até o chão. No caso do judô, jiu-jitsu, luta greco-romana, que é a luta que os soldados utilizavam e que era útil. Para quem não sabe, se você está muito perto do inimigo, não dá para usar a espada. Então, você tinha uma luta que era a corpo a corpo, para derrubá-lo, e aí sim utilizar uma arma menor, ou até mesmo submetê-lo no combate desarmado. Outro tipo de artes marciais que nós vamos vendo conforme vai evoluindo o tempo, são de defesa própria, wrestling e do jiu-jitsu. Vamos dar o exemplo então do Krav Maga e outras técnicas de defesa pessoal. Mas, conforme as técnicas foram evoluindo, foi visto que isso nos interessava muito. Faz parte da nossa natureza, desde brigar com as outras tribos, desde caçar. Tanto que, uma vez eu vi isso no podcast dos nossos, a luta é o único esporte e quem não entende sabe o que está acontecendo. Você pega uma pessoa que não acompanha futebol americano e vê as pessoas lá correndo jardas, não sei quantas jardas, avançou, de repente trocou lá. Basquete, alguma coisa que não é instintivo. Tá? Por que ele não pode bater 3 vezes? Porque a marcação pode não fazer o que lá? Agora a luta, mesmo quem não assiste, sabe o que está acontecendo ali. Porque faz parte da nossa natureza humana. Ainda vou citar um pouquinho esse livro aqui em outras ocasiões, né? Mas a guerra dos 4 cavaleiros, né, sempre nos acompanhou. Mas, para esse vídeo, vamos falar então que essas técnicas que nos acompanham também nos fazem admiração. Se você pegar o termo pugilis, ou pugilista, seria aquele que tem os punhos lateralizados. Então, boxeador ou pugilista vem também do latim, que era a expressão utilizada para as pessoas que praticavam aquela arte, e aí já começa a vir o esporte. Aliás, o maior esporte de todos os tempos. Qual foi? Futebol? Acho que foi um pouco violento. A luta de gladiadores. Fez o Império Romano ser pão e circo. O que já vai ter uma aula só de história do Império Romano, mas o que mantinha a população em agrado. Além de comida, era tão essencial quanto comer, apreciar as lutas de gladiadores. Também execuções e outras coisas que os romanos curtiam. Mas, deixando os gostos romanos de lado, né, hoje com o tempo, né, nós temos atletas que vão ter carreira, né? Então as artes marciais mistas, que eu já vou contar a origem delas, também fazem parte da nossa admiração. Então a nossa técnica de combate, técnicas militares, com o tempo, além de serem apenas úteis, que nem eu falei no vídeo da arte, elas acabam sendo belas e apreciáveis, como a gente vai ver em outras modalidades. A técnica vence a força. O coração vence a técnica. E automatismo. Como eu falei, vamos fazer 2 abordagens, a do Kung Fu e a do Bushido. A primeira vai ser do Bushido. Bushido viria do japonês, caminho do guerreiro. O do seria caminho. Aliás, essa palavra vai ser muito importante quando a gente for analisar a filosofia marcial no Japão. Tanto que as artes marciais, Judô seria caminho suave, Taekwondo, Karate-do, Kendo e outras, que eu vou colocar aqui que eu não faço a mínima ideia do que significa. Só a título de curiosidade, eu já pratiquei Judô, assim como todo mundo, né? 2 coisas que todo mundo fala que significa que a pessoa não fez. Já fiz Judô e minha família é católica. Você acredita em Deus? Minha família é católica. Ou seja, ele mesmo nada. Ou melhor, você já lutou alguma vez? A pessoa fala assim, você já praticou luta uma vez? A pessoa faz uma academia, gostei de fazer uma aula experimental? E a pessoa fala, já fiz Judô. Além do Judô, só por curiosidade, já tive os títulos aqui do Sul, inclusive sul-americano, de Muay Thai. Então a minha admiração por artes marciais vem desde muito cedo.
Não só por praticar, mas por consumir todo esse universo da arte marcial. Além de, para quem não sabe, além de professor de filosofia e cafeína, né, também sou professor de história. E se tem uma coisa que na história a gente gosta, é isso aqui. História de batalha, história de guerra. Alunos também. Aula de Primeira Guerra Mundial, Era Napoleônica, são as aulas que mais empolgam. Até às vezes das conquistas, as grandes conquistas, que é muito mais legal do que chamar de grandes navegações. Mas enfim, ainda vou trazer um vídeo sobre batalhas e sobre um filósofo que vai aparecer aqui, né, que é o Sun Tzu, só analisando ele com a Segunda Guerra Mundial. Mas por enquanto vamos entender o que é essa arte marcial, para quando ela aparecer de novo, mudando a história, a gente saber do que se trata. Ou seja, voltando agora aos caminhos, né, vamos falar primeiro do Judô, caminho suave. A arte marcial, você vai ver ela muito em escolas, inclusive vou deixar alguns artigos dizendo o porquê. Porque ela cria o quê? Primeiro, repetição, paciência e disciplina. Paciência vai ser o mais importante e a gente vai ver o porquê. O Judô vem do mestre, um grande mestre chamado Jigoro Kano. O Jigoro Kano já era praticante de Jiu-Jitsu, ou de Jutsu, que seria Jutsu, para quem não sabe a técnica, só por curiosidade. Técnica de multiplicação! Rosquei. Então, essa técnica suave de você eliminar o adversário após abatê-lo, ok? Aliás, a filosofia do Jiu-Jitsu, que veio para o Jiu-Jitsu até o atual, inclusive, se você pegar a árvore genealógica do Jiu-Jitsu brasileiro também, chega no Jigoro Kano, é que toda luta termina com o oponente derrubado. Tanto faz se é uma luta entre nós, seres humanos, ou qualquer luta da natureza. O leão, ele vai trocar a mordida da patada, mas ele termina estrangulando a presa. Então, a forma eficaz de lutar sempre termina com o oponente derrubado. Mas, leões de lado e vão voltar para o Jigoro Kano. Ele pensou o seguinte, que a juventude do Japão estava muito frágil. Ele vive numa era de restauração cultural. O Bushido, se você pegar bem, ele meio que nunca existiu, mas existiu durante o Japão feudal. Tem os princípios, os autores, como o Musashi, que eu vou falar mais nesse vídeo, entre outros, mas estava meio que perdido na cultura. O governo da época, para construir esse novo país, precisaria ter seus valores resgatados. Então, o que resgata os valores? A nossa memória, ou melhor, a nossa história. Então aqui a relação entre história e arte marcial volta a ser importante. Ele pensa o seguinte, o que na história era importante? A figura dos samurais. Então ele volta ao shogunato, pega alguns samurais e cria esse Bushido, caminho do guerreiro, ou melhor, dos guerreiros lá do passado. Então ele vê essa juventude que está fraca e quer treiná-la. Por isso que vai desenvolver no Judô. O Judô é a arte marcial mais praticada no mundo. Porque primeiro, você aprende a cair antes de aprender a derrubar. Até porque quem sabe cair, quando derruba, não se machuca, não se fratura. Então, a primeira coisa que você aprende na arte marcial é que você primeiro vai cair. Depois você vai se levantar, depois você vai poder aplicar o golpe. Uma vez, um aluno perguntou para mim, ele fazia boxe, sabia que eu pratiquei no passado, né? Ele falava assim, professor, o que eu faço quando eu levar um soco? Eu falo, você leva? Não tem o que fazer, você vai levar, isso vai acontecer. E aí você esquivar de tudo. Acho difícil. Não pode contar só com a esquiva. Então você tem que aprender a levar. Mas não se trata de bater duro. Se trata de quanto você aguenta apanhar e seguir em frente, o quanto você é capaz de aguentar. Na vida também. Tanto que, para falar do Musashi, eu vou falar dos seus maiores aforismos, ou dos seus melhores ditos. O treinamento deve fazer parte da sua vida cotidiana. Ou seja, treinamento, além de deixar condicionado para a vida, te torna capaz de enfrentá-la. Constantemente, o fluxo do tempo irá te afastar. Vai aparecer problemas. Vai cair. Mas, como eu disse, primeiro aprende a cair para depois aprender a derrubar. Então, se você se deixar levar pelas divergências, que aí é só a queda. Então, esse é o primeiro ensinamento. Como eu falei, no judô você primeiro aprende a como cair para depois aprender a derrubar. Você primeiro aprende a fazer um movimento muitas vezes, várias vezes. Se você entrar numa academia ou no dojo de karatê, por exemplo, você vai ver as formas, os katas. Nas outras artes marciais também, mas no karatê o uso do kata é mais recorrente, que é aquela forma que a pessoa faz a simulação do movimento várias vezes. Se você vê atletas também, eles vão dar jab direto infinitas vezes. Jab direto é um golpe com a mão da frente e outro lá de trás. É a coisa mais simples, que a gente chama de um 2. Mas você vai fazer um 2 hoje, um 2 amanhã. O cara que entrou na academia na mesma semana e o cara que está 15 anos praticando, eles vão ter que treinar um 2 outro golpe.
Então você aprende a ter paciência. Falando em treinamento, vou falar do Musashi, que é considerado o maior samurai da história, uma das figuras que foi resgatada para essa restauração cultural do Japão. Neste livro aqui, inclusive nessa capa dificilmente você vai achar, você vai ver esse livro, O Arte da Guerra, do Sun Tzu, que eu também vou falar nesse vídeo um pouco, e o Príncipe Maquiavel, normalmente vendidos juntos. Ainda mais aplicado a outros negócios, o que não faz muito sentido, porque um fala sobre prática pessoal, outro sobre poder político. É muito ruim ver Musashi como se fosse ou coach motivacional por dois motivos. Primeiro, ele fala do seu desenvolvimento interno, não para conseguir coisas. Tanto que o próprio se converteu ao budismo como eremita. Contraditório. Aqui a gente está falando mais de desenvolvimento pessoal, não um determinado fim, mas sim um caminho. Não importa muito o fim. O importante do caminho é você estar no caminho. Este caminho ele vai colocar em elementos. Tanto no Tao Te Ching chinês, como aqui no Musashi, vai usar muitos elementos. Ainda vou fazer um vídeo filosofando com os elementos. Mas você já pode assistir o vídeo sobre os pré-socráticos, que são os gregos que achavam que os elementos construíam o mundo. Mas aqui, o primeiro elemento seria a terra. Ele vai colocar os princípios básicos. Você, a primeira coisa que faz é pisar no chão. O soco não vem da mão, o chute não vem do pé. O soco vem do quadril. Quando você empurra o chão, primeira lei de Newton, o chão te empurra de volta. Ou seja, quando você coloca o seu peso no chão, o chão te joga de volta. Você joga isso com o golpe e sai muito mais forte. Com tanto aplicação teórica quanto prática, faz parte deste treinamento. Enfim, nesse livro da Terra ele vai dar 9 princípios. Ok? Eu coloquei aqui na tela. Mas eu vou focar aqui neste vídeo. Comente aqui se você quer um vídeo só sobre Sun Tzu e a Arte da Guerra ou só sobre Musashi, o livro dos 5 Anéis, tá bom? Eu vou fazer um vídeo sobre o que tiver mais comentários. Mas aqui, para falar de arte marcial como um todo, eu vou focar nesse caminho aqui. Desenvolva um olhar perspicaz em todos os assuntos. Aqui, a gente vai ver mais pra frente no livro da água, falando de conhecer todas as armas, todas as possibilidades de adversário. Mas, você que está assistindo este vídeo, se você olhar bem o canal, se você se inscrever nele, você vai ver que tem vídeo sobre agora arte marcial, sobre artes cênicas em geral, filosofia grega, sobre direito, sobre como agir, sobre ética, sobre contar histórias, sobre narrativas, então política. Então, esse ter uma visão geral sobre todos os assuntos te faz expandir muito mais a sua visão de mundo. Aqui ele vai dizer que visão mais perspicaz, você vai deixar menos coisas passarem. Não o que você vê melhora, mas sim o que você enxerga. Ele diz que ver nem é tão importante, o importante é enxergar. Em resumo, não é tão importante saber o que é aquele conhecimento, de onde que ele é, como que ele está integrado com o todo. Na antiguidade, tanto na antiguidade ocidental quanto oriental, não se tinha uma diferença sobre o que é poesia, o que é filosofia. Isso começa mais ou menos na filosofia clássica ocidental. Mas tanto na filosofia antiga, antes da clássica, e na oriental, não tem muita diferença do que é um manual de treinamento, o que é uma poesia, o que é um cântico, quando se fala de arte, quando você fala de treinamento do corpo, quando você fala de espírito. O conhecimento ele tem que ser abrangente, porque ele é abrangente. Então, se inscreva neste canal que vamos ter mais ainda visões perspicazes de coisas que podem ser informações que você pode enxergar e utilizar em outras conversas. Talvez uma conversa aleatória que você tenha, você use um assunto que você aprendeu neste canal. Então, em vez de você só se inscrever nos canais de história, que só falam de história tradicionalmente, ou de filosofia, autor-vídeo, nesse canal, tanto os vídeos autor-vídeo, quanto os vídeos sobre obras, vão estar interligados. Assim você vai ter uma visão mais perspicaz do conhecimento. Só falando de assuntos diferentes também, com repetição, para você ver como os conhecimentos estão interligados. Já reparou que em maioria dos países orientais o pessoal é bom de matemática? Isso não é só um estereótipo, tem um porquê. A matemática, se você pegar o que o professor passa para você, ele não passa tarefa de matemática, ele passa exercício de matemática. Como assim exercício? É na repetição. Então lá na Terra da Arte Marcial o pessoal observou matemática, tem um porquê, também tem interligado. Nossa, que visão perspicaz. Na verdade, se pegar para estudar isso é até meio óbvio e é dito, assim como a repetição. Porque se você repetir várias vezes o mesmo processo, você fica bom nele. Por que algumas pessoas conseguem fazer contas muito grandes muito rápido? Porque elas sabem o melhor atalho e sabem decifrá-las em números menores. Então, tanto em contas de mais, de menos, se você fizer várias vezes, quando for fazê-la de novo, você vai fazê-la mais rápido,
Assim, as contas maiores, quando dividido em contas menores, como você é muito rápido nas contas menores, você vai fazer a conta maior muito rápido. Assim como as técnicas, se você pegar o livro do Musashi, se você treinar exaustivamente uma técnica, um corte de espada, não precisar mais pensar nele, toda vez que você estiver numa luta, aquele corte vai sair entre várias outras técnicas complexas muito rápido. Então a técnica simples, a conta de matemática simples, sai muito rápida conforme muitos exercícios. Olha outra visão perspicaz aí. Se você conhece a si mesmo e a seu adversário, preverá o resultado de 1000 batalhas. Se você conhece a si mesmo, mas não conhece seu adversário, toda vitória será custosa. Se você não conhece a si mesmo e nem seu adversário, você fracassará. Kung Fu não é só uma arte marcial. Aliás, nem é uma arte marcial. Kung Fu significa trabalho árduo. A arte marcial do combate em si seria Wushu. Só que normalmente a gente chama as artes marciais chinesas de Kung Fu. O trabalho árduo não se restringe apenas ao exercício físico também, à luta. Principalmente a caligrafia. E se você olhar o templo do Shaolin, os monges Shaolin treinando, que é de lá que surge o Kung Fu, os monges Shaolin, eles não só treinam, mas eles têm uma rotina muito pesada de meditação, sobe montanha, desce montanha, acrobacias, exercícios, leitura, recitar mantra. Então, o trabalho árduo seria não só na luta, no exercício, mas na vida inteira. Seria como uma postura de trabalhar Kung Fu, ou seja, trabalhar trabalho árduo o tempo todo. Seria fazer o de melhor o tempo todo. Então, tanto da maneira que você põe e tira o casaco, quando você para uma porta que tem outra direção, você também faz um bloqueio. Então, esse movimento que você vai aprender, essa coreografia que você vai aprender, essa técnica que você vai aprender, ela vai ser utilizada em tudo. Então, seria um trabalho duro em busca da excelência. Então, o benefício do Kung Fu não seria apenas você saber se defender, mas seria também você se melhorar, porque é um desafio você praticar o Kung Fu. Então, a pessoa que conseguiu evoluir no Kung Fu de muito treino, ela é uma pessoa com mais capacidades do que a anterior. Lembra que eu falei que o importante não é o destino final, o importante é o caminho. Então, o trabalho árduo não é o destino, sim o caminho, a excelência. Você nunca vai chegar na excelência, mas o trabalho árduo que você vai fazer até chegar nela vai ser uma arte. Aliás, falando de suprema excelência, a gente para o Sun Tzu, ele é suprema excelência é você vencer um combate sem precisar lutar ainda por cima. Algo como toda briga vai te dar prejuízos. Mesmo que você seja o John Wick e vai brigar no bar, no mínimo sujo de cerveja você vai ficar um suado. Em uma situação real, a chance de você se machucar é maior ainda, por besteira ainda por cima. Então a melhor defesa pessoal é atravessar a rua, é avisar alguém que você está sozinho. A melhor defesa pessoal é entrar em um lugar movimentado, é saber que você está em um lugar que está sendo filmado. A melhor batalha é aquela que você venceu sem ter prejuízos, ou seja, sem ir para o combate. Ou seja, se você estiver preparado para tudo, ou seja, um trabalho árduo, Kung Fu para tudo, você vai estar preparado para qualquer situação. A arte da guerra, a arte guerra marcial. Vamos ver que isso também vai ser importante, essa visão, também pode ser aplicada ao seu dia a dia. Tanto o Sun Tzu quanto Confúcio. Ainda posso trazer um vídeo só sobre filosofia chinesa, Confúcio. Assim como história também, ele vai ser o estrategista. Esse sim é mais aplicável diretamente. Ele pega um exército destreinado e o ajuda a defender a China. Se você pegar o livro dele, vai estar dividido em capítulos, assim como também o do Musashi. Mas no caso do Sun Tzu, essa arte da guerra, qualquer coisa que você queira ter a sua ação, você vai precisar ter energia e vai precisar se conhecer. O conhecimento de si mesmo é algo muito importante na filosofia oriental. Um caminho do autoconhecimento. Diferente da filosofia ocidental e da ciência que veio da filosofia ocidental, a gente sempre olha para fora, entender o mundo. Conhecimento é poder, dominar o mundo exterior, o conhecimento do mundo exterior. A filosofia oriental é o contrário, literalmente. É você conhecer a si mesmo, como é você nesse mundo. Exemplo. Em um determinado capítulo ele diz que quem decide o terreno da batalha que tem a grande vantagem. Na Segunda Guerra Mundial, como eu ainda vou fazer um vídeo sobre isso, o exército vermelho, o exército alemão, se enfrentasse logo de cara, o exército alemão ia dar um pau no vermelho. Mas como que eles venceram? Escolhendo território, recuando, queimando o próprio território e deixando o outro inimigo que era maior cansado.
Peraí, se o inimigo mais forte fica cansado, você consegue dar um contragolpe e vencê-lo? Isso é só no campo de batalha? Ou também em outras batalhas? Como assim? Além de exércitos serem derrotados dessa forma, Napoleão também foi derrotado dessa forma, recuando, deixando o outro se cansar. Quanto mais forte se cansa, e você que é o mais resiliente vai ser o vencedor. Exemplo, um lutador pequeno pode vencer um lutador grande? Olha, o Gracie diziam que é o seguinte: o inimigo mais fraco, ele precisa ter mais técnica. Ele precisa dominar o adversário, escolher como a luta vai ser, aonde ela vai ser. E assim, isso leva tempo para que lá vem a história. Como a gente falou de exércitos, vamos falar de guerreiros então. Tanto a macro quanto a micro luta, nesse livro também vai ser tratado da mesma forma. A estratégia para lutar, independente se é no campo de batalha, num octógono ou em qualquer outro lugar. Vou também dar exemplos meus. Já avisei que vai dar merda isso. Eu estava fazendo algumas entrevistas para dar aula. E um determinado dia, depois de duas que não deram muito certo, que foram online, eu tomei a iniciativa de falar para a pessoa que me entrevistar e falar assim: não, então vamos fazer a aula logo. Aproveita que esse auditório que eu quero conhecer e a aula vai ser lá. No auditório a pessoa fica mais à vontade, naquela sala, que é a sala da pessoa. A sala da pessoa não é sua, então ali não é o teu território. Quando você escolhe o território, você tem chance de vencer. Então, num território onde eu posso falar bem alto, ou qualquer coisa que eu falar vai voltar com eco, mesmo nervoso, minha voz vai estar alta. Outra entrevista que eu fiz que deu muito certo foi onde eu escolhi onde que seria a aula. Uma vez eu estava numa sala com 3 pessoas e eles foram fazer uma banca que era com slide. E aí o que eu fiz de propósito? Meus slides não estavam ficando bons e eu já dava aquela aula no quadro. O que eu pensei? Fingi, fiz uma dissimulação, se o tio vai falar que isso é importante, de que o arquivo não ia abrir. O arquivo não estava abrindo, se eu podia usar o GIS. E aí eu dei uma aula sobre estoques, inclusive um shorts disso, que é o do Só Sei Que Nada Sei. Então eu escolhi um território que fosse melhor para mim. Não me deram aquela opção, mas eu dei um jeito, um engoto, que ele vai chamar, para ter essa opção. Sabia que, naquele momento, eu não sabia utilizar a técnica slide, a arma quadro, mas eu sabia usar aquela arma, a arma GIS quadro. Eu sabia usar aquele território. Então, conheça você mesmo. Vou dar um exemplo. Ele falou assim: sua aula é chata. Você que é inscrito nesse canal e que já deu like, sabe que tem uma coisa que minha aula não é chata. Enfim, aí eu fiquei, poxa, minha aula é chata. Eu podia ter falado um monte de coisa que eu não cobro, que eu não presto atenção em todos os detalhes, isso eu conheço, mas chata. Eu fiquei remoendo aquilo. E aí, nesse mesmo dia, eu encontrei um ex-aluno. O ex-aluno chegou pra mim e falou: professor Rafa, eu não aguento mais ter uma aula de história que eu não dou risada. Eu tô com muita saudade de você. Eu falei: eu me conheço. Então, eu não vou me mudar. Aqui eu tô dando um pouco da minha experiência. Não queria falar sobre o Campeonato Paranaense, de Muay Thai, o amador de boxe. Queria falar mais da arte marcial aplicada na vida. Porque esse é o legado da arte marcial. Kung Fu está em tudo o que fazemos, Jordan. Está na forma de botar casaco, de tirar casaco. E na forma como tratamos pessoas. Não só a repetição do treino, assim como a repetição da matemática, não só o ensinamento em si. A arte marcial, para quem não sabe, salvou a minha vida na adolescência. Eu tinha tudo para infartar na idade que eu tenho hoje, por causa de obesidade. A arte marcial me ajudou aqui. Então, neste canal, eu gosto muito, não só de dar minhas experiências que eu aprendi, mas também um pouco da minha visão perspicaz, como eu falei lá, ou tentativa de ser perspicaz. Isso que eu digo para escrever. Eu falei de vários assuntos, então eu vou trazer vários assuntos para vocês. Deixe seu like, porque você viu que só nesse vídeo eu falei de 3 livros. E ainda prometi, né, para quem o mais comentado, fazer um review só para aquele. Dá trabalho, então peço seu like. Como eu disse, eu me conheço. As ordens claras são esses comentários. Então, vamos aproveitar que você está aqui para ter o melhor. Esse assunto que eu falei hoje de arte marcial talvez não seja do seu interesse. Talvez você não goste de jogo de luta, talvez você não goste de MMA, talvez você não goste de esportes, talvez você não goste de guerra, talvez você não goste de jogos de guerra, talvez você não goste de nada que envolva esse universo. Mas tanto que eu aprendi com a arte marcial, ou com os livros sobre arte marcial, e que eu apliquei e que me ajudaram, não só a saberem quem eu era no momento difícil, como me ajudaram no momento difícil físico, no momento difícil profissional, eu espero que ajude vocês também. Outros conhecimentos também espero que ajude vocês.
Então, talvez esse vídeo não tenha muitas visualizações. Um assunto tão interessante como política, tão interessante como personagens, esse universo, eu queria muito compartilhar. O fato de eu me conhecer, aquele aluno chegar para mim e fazer eu voltar a falar, eu sei quem eu sou. Mas, acima de tudo, eu sempre falo, se conheça. Ou melhor, pense só.